Olá pessoal! Na nossa aula de hoje nós vamos discutir sobre eletrólise ígnea, ok? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Roda a vinheta! Bom pessoal, a eletrólise é um método eletroquímico vastamente utilizado por indústria, na indústria química. Onde que ela é aplicada? Bom, ela é aplicada no revestimento de peças, por exemplo, quando você quer depositar uma fina camada de zinco numa peça de ferro, por exemplo, você pode utilizar a eletrólise. O processo de galvanização, né, é utilizado. Quando você quer produzir peças cromadas, aquelas diversas peças automotivas cromadas, por exemplo, você pode utilizar a eletrólise. Ou niqueladas, aqueles instrumentos musicais muito bonitos, né, onde você tem na superfície uma fina camada ou de níquel, ou em alguns casos até mesmo de ouro, também pode ser produzido pela eletrólise. Alguns reagentes químicos, como hidróxido de sódio, cloro, entre outros também, né, podem ser produzidos pela eletrólise, aqueles reagentes que não são comumente encontrados na natureza. Então alguns, a gente vai ver alguns casos, podem ser produzidos pela eletrólise. Bom, para que a eletrólise aconteça, é necessário que você tenha íons livres no meio. E aí, para você ter íons livres, né, a partir de um composto iônico, o que você precisa? Que esse composto iônico esteja fundido ou esteja em meio aquoso. Daí surgem dois tipos de eletrólise. Você tem a eletrólise ígnea, em que esses compostos iônicos, né, esse eletrólito vai estar fundido, e você tem a eletrólise em meio aquoso, em que esses compostos vão estar solubilizados em água. Então nós vamos dividir em duas aulas. Nessa aula a gente vai falar especificamente eletrólise ígnea, que é aquela eletrólise onde você vai ter um eletrólito fundido, ok? Então a eletrólise, pessoal, é um processo não espontâneo. A gente estudou sobre pilhas e baterias, né? Ali acontecem reações químicas, reações de oxirredução e são reações espontâneas, você tem o potencial positivo. Aqui nesse caso da eletrólise são reações não espontâneas, então você tem o potencial negativo. Então para a eletrólise acontecer, você precisa de uma fonte de corrente, né, contínua. Então para uma célula eletrolítica funcionar, o que você precisa? De uma bateria, por exemplo, para fazer essa célula eletrolítica ou, né, cuba eletrolítica, né, entrar em funcionamento. Então é um processo não espontâneo. Mas como gera produtos de grande interesse industrial, é um processo vastamente utilizado, beleza? Então, ao contrário da pilha, onde você tem, né, você tinha dois recipientes na pilha de Daniel, aqui você vai ter um único recipiente, que é chamada cuba eletrolítica ou célula eletrolítica. Então vamos ver aqui a nossa representação. Aqui a gente tem um eletrodo ligado ao polo positivo de uma pilha ou bateria. Aqui você tem outro eletrodo ligado ao polo negativo de uma bateria também. Então nós vamos considerar que esses eletrodos são inertes. Por exemplo, eletrodo de platina ou eletrodo de carbono grafite, né? Então a gente está considerando aqui que os eletrodos são inertes, ok, pessoal? Então, por exemplo, eletrodos de carbono grafite ou platina, por exemplo, são os mais utilizados. Vamos considerar que a gente vai fazer a eletrólise do cloreto de sódio. E aí, o que pode gerar essa eletrólise? Então a gente está aqui trabalhando com a eletrólise ígnea. Para a eletrólise ígnea acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa aquecer até aproximadamente 800 graus, que é a temperatura em que o cloreto de sódio vai passar para o estado líquido. Porque aí, ele estando no estado líquido, ele vai sofrer uma dissociação e os íons estarão livres, né, para se movimentar, ok? Então, considerando aqui que esse sistema está em torno de 800 graus, então você tem um grande gasto energético, além da bateria que precisa estar ligada lá. Bom, mas o que pode ser gerado nessa eletrólise? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, então a gente tem um polo aqui, olha, positivo, então do lado de cá é o polo positivo. Do lado de cá, né, está ligado no polo negativo da pilha. Ok? Então é o seguinte, se aqui é o polo negativo, quem que ele vai atrair? O Na+ ou Cl-? Negativo atrai positivo. Então o Na+ vem e encosta na plaquinha. Quando ele encosta na plaquinha, como a plaquinha está carregada negativamente, ele vai ganhar elétrons. Então qual que seria a reação que está acontecendo? Uma reação de
redução, ok? E redução acontece onde? No cátodo, beleza, pessoal? Então vamos escrever aqui, ó, no cátodo, né? O que está acontecendo? É o Na+, mais um elétron e está formando o Na sólido, né? Aqui é o Na líquido. Ok, pessoal? Então seria essa a reação. Do outro lado, o que está acontecendo? Bom, essa plaquinha está carregada positivamente, então ela vai atrair quem está negativo. Então o Cl-, quando ele encosta na plaquinha, o que vai acontecer? Ele vai doar elétron para a plaquinha, porque ele está carregado negativamente, a plaquinha está carregada positivamente. Então, se o Cl encosta na plaquinha, doa um elétron, se transformaria no Cl apenas. Mas existe Cl? Não, não existe essa substância. Então, na verdade, são dois Cl- que quando encosta na plaquinha doam 2 elétrons, se transformando no Cl2, que é um gás. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, na verdade, são 2 Cl-, ele está líquido. Quando encosta na plaquinha, forma o Cl2 gasoso e doa 2 elétrons. Então, o que acontece aqui nessa plaquinha, então, pessoal? Quando o Cl- encosta aqui e sofre uma oxidação, então você tem a formação do Cl2, que é um gás. Então, o que você tem aqui? Bolhas sendo formadas na superfície aqui, ó. E o que seriam essas bolhas? É o gás cloro sendo formado na superfície, ok? Então, do lado de cá, ó, o que está acontecendo? A oxidação. E a oxidação acontece onde? No anodo. Beleza? Então, é o seguinte. Então, a oxidação acontece no anodo. Então, é o polo na pilha. Aí que vem. Aqui é o contrário da pilha, né? Na pilha, onde acontece a redução? No polo positivo. Aqui ela está acontecendo no polo negativo. Na pilha, onde acontece a redução? A oxidação? No polo negativo. Aqui está acontecendo no polo positivo. Então só inverte os polos. O restante é a mesma coisa. Onde ocorre a oxidação é anodo, onde ocorre a redução é o cátodo. Ok? Então aqui, olha, quando o sódio, a gente viu, quando o sódio encosta, ele sofre uma redução, se transforma em sódio sólido, né? Então na superfície dessa plaquinha aqui, olha, a gente tem um aumento de massa. E esse aumento de massa é devido à deposição do sódio sólido. Então vamos recapitular aqui, ó. A bateria está ligada lá, né, dos 2 eletrodos inertes, por exemplo, de carbono grafite. Bom, o polo positivo aqui, que é essa plaquinha, vai atrair quem está negativo na solução, que é o Cl-. Quando o Cl- encosta, ele oxida doando elétrons. Acontece essa reação aqui, ó. 2 Cl- forma o Cl2, que é um gás, né, o gás cloro, doando mais 2 elétrons. Essa mesma equação, tipo de equação, ela é válida para todos os halogênios, né, da família 7A da tabela periódica. Então você tem formação de bolhas aqui, que é o gás cloro. A plaquinha negativa vai atrair quem? Quem está positivo aqui nesse meio, né? Então, que é o Na+. Então, o Na+, quando encosta na plaquinha, ele ganha elétrons e forma um Na sólido. E aí ele se deposita aqui, ó. Então, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ela é interessante, né? Para que haja a produção do sódio metálico e que haja a produção do gás cloro. Então a gente pode obter esses 2 produtos químicos aí. Tranquilo? Tá. Antes de eu prosseguir aqui, olha, só vale lembrar então aqui, olha, onde ocorreu essa redução? No polo negativo. Onde ocorreu a oxidação? No polo positivo. Então é o inverso, né, do caso das pilhas. Beleza, tá, mas onde a oxidação é o anodo, onde ocorre a redução é o cátodo. Então só ficar atento aos polos, beleza? Onde ocorre a oxidação é o anodo, onde ocorre a redução é o cátodo, porém os polos são invertidos. A lógica é só você verificar aqui a lógica da atração dos íons, né? E aí não precisa decorar, é só analisar com calma. E as equações? Bom, pessoal,
Então aqui está a equação do cátodo, é o sódio ganhando um elétron, formando o sódio sólido. A equação do anodo, que é o 2Cl-, né? Formando Cl2 mais 2 elétrons. Aí você pode perguntar, por que não é um Cl- só? Bom, pessoal, se fosse um Cl-, formaria Cl. Existe essa substância, Cl? Não existe. E forma um gás, né? O Cl seria um gás? Na verdade, o Cl sozinho não existe, ok? Então, o que acontece é que são 2 Cl-, quando oxidam, doam 2 elétrons e formam o Cl2, que é um gás, beleza? Para balancear a quantidade de elétrons doados e recebidos, eu vou ter que multiplicar a equação de cima por 2. Então, aqui vai ficar 2, aqui então vão ficar 2 elétrons e aqui 2 Na, sólido. Além disso, quando a gente trabalha com eletrólise, é importante a gente escrever a equação de dissociação do eletrólito. Então, qual que é o eletrólito? NaCl. A gente tem um NaCl que está líquido, ele se transforma em quê? Na líquido mais Cl- líquido, ok? Então, quando eu somar isso tudo, eu vou ter minha equação global. Lembrando o seguinte, o que a gente tinha no início? NaCl líquido, antes de iniciar o processo. Então, quando eu somar as equações aqui, no reagente precisa aparecer o quê? Apenas NaCl líquido. E aí, para aparecer apenas NaCl líquido, esse Na+, e esse L- precisa desaparecer. Para desaparecer, como eles estão no reagente, eles têm que cortar com algo que está no produto, que está aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar essa equação de cima por 2. Porque aí posso cortar, né? Não é isso? 2Na+, corta com 2Na+. 2Cl- corta com 2Cl-. 2 elétrons no reagente, corta com 2 elétrons no produto. E aí, a gente tem a equação global, que seria o quê? O que sobrou? Sobrou 2NaCl líquido, somente isso no reagente, gerando o quê? Cl2 gasoso mais 2Na sólido. Então, esse processo de eletrólise do sal, né, do cloreto de sódio, ele é importante para gerar sódio metálico. E é importante também para gerar o gás cloro, que são duas substâncias químicas aí utilizadas em laboratório de pesquisa, em diversas áreas. Ok, pessoal? Então, recapitulando aqui, a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é aquela que ocorre na ausência de água. Então, o eletrólito, que aqui no caso é o NaCl, precisa estar fundido. Para ele estar fundido, como é um composto iônico, eu preciso de alta temperatura. Então, tem um grande gasto de energia. A eletrólise é um processo não espontâneo. Então, por exemplo, eu preciso de uma pilha ou uma bateria para o processo poder funcionar. Beleza? Então, aqui no caso, NaCl, o Na+, ele é atraído para o polo negativo. E aí ele sofre redução no polo negativo. O Cl- é atraído para o polo positivo e ele sofre oxidação no polo positivo. Então, é o inverso da pilha. A gente tem as equações do processo. Então, para obter a equação global, é importante a gente somar a equação de dissociação do eletrólito, a equação que ocorre no cátodo e no anodo. Lembrando que na equação aqui, ó, no reagente, a gente precisa de ter somente o que a gente tinha lá no início do processo, que era o quê? NaCl líquido. E aí, por isso que a gente acaba cortando aqui, tendo que multiplicar. Lembrando aqui, olha, que a quantidade de elétrons doados é igual ao recebido. E para que apareça apenas NaCl líquido, eu acabo tendo que multiplicar essa equação para cortar o Na+, e Cl- com Na+, e Cl-. E assim obter a minha equação global do meu processo. Então, a eletrólise ígnea, aliás, ela é relativamente simples. Só eu usar esses passos e gradativamente eu consigo, né, determinar quem está oxidando, quem que está reduzindo, ok? Então, aqui no processo é relativamente simples em relação à próxima que a gente vai estudar, que é a eletrólise em meio aquoso. Por quê? Quem reduz é sempre o cátion, porque ele está positivo, vai encostar na plaquinha negativa, então ele vai ganhar elétrons. E só tem um cátion no processo, que é o Na+, então só pode ser ele. Quem oxida vai ser quem encosta na plaquinha positiva, né? Então vai ser o quê? O ânion, que está negativo. Quando ele encosta na plaquinha, ele doa elétron pela plaquinha.
Só que só tem um ânion, só tem o Cl-. Então só pode ser ele que oxida. Então não tem muito o que pensar, é só analisar com calma. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique ligado na próxima aula, que é a eletrólise em meio aquoso. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Até a próxima!